Posso iniciar? Já temos quórum? Sim. Vamos lá. Boa tarde, conselheiros e conselheiras, aos nossos amigos internautas que estão nos assistindo. Hoje é nossa reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia 1º de setembro de 2021. Desde já, o Conselho Municipal de Saúde deseja a todos os parnaibanos e ouvintes, ouvintes e pessoas que vão assistir agora um setembro abençoado em nome de Jesus. Então vamos lá. Bem, a nossa pauta hoje, né? E também, no primeiro momento, nós queremos aqui agradecer ao professor Flávio, né? Pelas pré-conferências que têm sido realizadas e também dar as boas-vindas ao conselheiro Gilberto, que eu já vi aqui, o Sindicato dos Fisioterapeutas, não sei se a Nádia está, né? Mas nós queremos dar as boas-vindas para você e dizer que você, vamos assim, está sendo bem recebido por nós para que você venha nos ajudar no controle social, né, no fortalecimento do SUS. E nós pedimos a você que junte-se a nós para que a cada dia esse controle social se fortaleça mais. Então, neste momento, eu vou colocar aqui os informes e os conselheiros que quiserem dar algum informe está aberto. O informe da pré-conferência amanhã, né, no São José e Mendonça Clark, e no sábado no Olho d'Água e Carpina. Ok. Tem outro conselheiro que quer dar um outro informativo? Quero informar, primeiro, boa tarde a todos, né, e a todas. Quero dizer que Parnaíba realizou uma capacitação nessa última segunda-feira, onde todas as unidades básicas de saúde estão habilitadas a realizar o programa do tabagismo. É aquele paciente que deseja parar de fumar. Então, todas as unidades básicas de saúde estão capacitadas para realizar esse atendimento junto ao usuário, inclusive com medicação garantida. A nossa referência técnica desse programa no município é o enfermeiro Nonato, que também trabalhou durante muito tempo lá no CERES, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que também é a nossa referência técnica em saúde do trabalhador no município. Sexta-feira passada, foi feita a implantação da linha de cuidado com o paciente em hanseníase, viu, professor Flávio? E aí foi feito um grande treinamento para médico, enfermeiro, dentistas, né, os profissionais da equipe multiprofissional, foi convidado os responsáveis lá pela colônia do Carpina, e aí a epidemiologia fez um trabalho magnífico, nós sabemos que Parnaíba é uma área endêmica para esse agravo, e nós estamos atentos porque o número da pandemia está diminuindo cada vez mais, graças a Deus, devido ao avanço cada vez mais da vacinação. Então, até sexta-feira, Parnaíba está fazendo vacina de 24 anos, sem comorbidade, e se Deus quiser, até a próxima semana nós queremos chegar até os 18 anos de idade. Esse é o nosso objetivo. Vamos ofertar cada vez mais a disponibilização de vacina através do site. Começamos a fazer hoje a segunda dose de quem já tomou as primeiras doses. Passei a tarde hoje na Universidade Federal com o Charles, vendo uma equipe inteirada, vi lá agentes comunitários de saúde, enfermeiros da atenção básica, técnicos de enfermagem da atenção básica, então, assim, todo mundo realmente empenhado, inteirado nessa grande causa, né? Hoje é 1º de setembro, fizemos uma sensibilização com o coordenador Eudaci, da saúde mental do município, onde nós vamos ter várias atividades durante esse mês de setembro, pela prevenção do suicídio, mas pela valorização da vida, procurando despertar nos nossos profissionais essa sensibilidade para fazer uma escuta qualificada, empática, sem julgamentos, porque os números são alarmantes, a pandemia potencializou muito esses problemas, como nós sabemos, e muitas vezes
um ouvido empático e atento, ele pode evitar esse grave problema de saúde pública, como assim é colocado, que é a questão do suicídio. Então, são essas os meus informes, é parabenizar o professor Flávio pelo grande trabalho que está fazendo aí nas pré-conferências, tem sido muito positivo, eu tenho observado a participação dos enfermeiros, como gerente das unidades básicas de saúde, e também dos gestores da nossa rede, os agentes de saúde, os técnicos, e o caminho é esse, né? Uma construção coletiva em defesa do sistema que é nosso, que é o Sistema Único de Saúde. Só um adendo, Silvana. Ressaltar, obrigado, Leidiane, obrigado, Silvana. Ressaltar que esse trabalho só é possível, eu apareço muito, porque como estou na coordenação, eu acabo sendo a vitrine do processo, mas o trabalho gigante é realizado pela ACAI, pelo Cardoso, pela Silvana, por você, Leidiane, que está em todas as pré-conferências, inclusive com o Eduardo registrando, então agradecendo a Neuma, a todas as pessoas que têm estado presentes de maneira potente em cada uma das pré-conferências que conseguem ir. Então, é um trabalho de equipe bastante complexo. Eu apareço mais porque sou geminiano, sou muito metido e aparecido, mas o trabalho, na verdade, são dessas nossas colegas, companheiras que são gigantes. Okay. Mesmo signo que eu, professor, também sou uma geminiana. Só para informar os ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo, que o professor Flávio, ele é do segmento usuário e representa a Universidade Federal do Piauí, e a doutora Leidiane é a secretária municipal de saúde. E assim, conselheiros, eu gostaria que quando vocês fossem falar que segmento o nome de vocês, né? Porque eu sei os demais colegas, mas quem está assistindo não sabe, tá bom? Então, tem mais algum conselheiro que quer dar algum informe? Não tem, também então, só parabenizar aí o professor e toda a equipe por essas pré-conferências, a secretária, e também que eu estou achando assim, muito importante nas pré-conferências, né, a equipe mesmo de trabalho, né, a gente está vendo aí as enfermeiras participando, como ontem a enfermeira Júlia, muito atuante, falou da sua experiência lá na UBS que ela trabalha, inclusive ela se interessou muito em participar do conselho, né, tá vendo aí de que forma aí quando surgiu uma vaga, uma oportunidade, ela disse que ela pode estar assistindo às reuniões, fiz o convite para hoje ela não vai estar assistindo, porque ela estava fazendo nesse horário uma live. Mas, assim, eu percebi uma profissional muito comprometida, né, com as causas e com o público lá da UBS que ela trabalha, né, espero que a secretaria possa dar mais suporte, porque a demanda lá é muito grande pela experiência que ela colocou, e às vezes os recursos, os materiais são destinados da mesma forma que é também para as UBS de uma demanda menor. Foi mais ou menos isso, mas foram propostas colocadas que eu acredito que na conferência vão ser reforçadas e analisadas e vamos votar nas que forem melhor. Somente isso. Só para dizer que a Neuma, ela é do segmento usuário e representa o Movimento Popular de Saúde, o MOPS. E queria só dizer para você, Neuma, que a doutora Julie, ela já é conhecida de todos nós pelo trabalho assim maravilhoso, né? Já foi enfermeira no CAIC, quando tinha unidade no CAIC, e também ela já foi coordenadora da mulher. Ela fez um brilhante trabalho. Nós, assim, quando ela saiu, ela era coordenadora da mulher, nós sentimos muita falta, porque ela fez um trabalho, assim, brilhante, sabe? Mas, enfim, né? Vamos aqui continuar e quero agradecer a você, a dona Jesus, os demais conselheiros, porque eu vi lá nas fotos, né? Que estão também ajudando nessas pré-conferências. Só não vou as que eu não posso, né? As que não dá para eu ir, mas as que dá, eu estou sempre presente. Tem mais algum conselheiro que quer dar algum informe? Então, não tendo mais conselheiros para dar informes, nós vamos agora passar para a nossa pauta. A Comissão de Controle e Avaliação esteve avaliando os balancetes, né? Uma solicitação que nós fizemos à contabilidade da prefeitura foi encaminhar os balancetes também para a gente
como é que a gente diz? Esqueci aqui da palavra. Digital? Em PDF professor? Digital. Digital, isso. Mandaram para a comissão fez avaliação não só presencial, como também, né, na sua casa, né, os conselheiros, e ontem, né, nós fomos até a sala do conselho, que graças a Deus já está instalado o novo ar-condicionado e o computador do conselho. E eu conversando hoje, gente, com a Samara, porque amanhã ela vai fazer o ofício, né, lá do pessoal lá do Instituto, e eu dizendo, ó, Samara, ponha só dessa forma, consertei o texto, ela disse, amanhã eu vou fazer lá na sala do conselho, né, então, eu até me senti assim feliz, né, gente, que agora a Samara tem o computador para fazer os documentos, né, então eu fiquei tão feliz agradecendo a Deus, né, porque tudo a gente tem que ser grato. Então, eu vou passar agora para todos sabem, né, quem é a comissão de controle. Eu vou passar agora para o conselheiro Wesley, que vai ler o relatório da comissão, tá bom, gente? Referente a maio e junho. Mãe Silvana, o Júnior saiu da reunião. É o conselheiro Wesley. Boa tarde. O Júnior saiu da Silvana. Nós não estamos com a quantidade de conselheiros, viu? Ele vai entra e voltar? sai, porque a internet dele tá ruim. Tá. Então tudo bem, tá. Eu Wesley. Vou fazer a apresentação. Ele tá online. Vou fazer a apresentação do relatório, certo? Só um instante. No caso, nós temos 3 membros da comissão aqui, que é o conselheiro Orlando, eu e o Wesley. Está faltando a Thalita. E o professor também, professor Flávio, está conosco, que também viu, né, professor, os balancetes, né? E está faltando só a Thalita e o conselheiro Cardoso, que também viram o balancete porque estava no grupo. Vocês conseguem ver o compartilhamento? Ainda não. Ainda não. Só um instante, está carregando, então. Agora está chegando. Chegou. Chegou? Pronto. Abriu. Esse é o relatório do mês de maio, tá bom? A gente vai apresentar maio e junho, mas como os dois são bem parecidos, muda somente alguns dados, a gente faz a apresentação desse de maio e lê o relatório do parecer do outro, de junho. Pode ser, pessoal? Pode. Que vocês Sim. concordam, gente? Sim. Os componentes da Sim. comissão, o Wesley, Sim. sou eu, Thalita, conselheiro Orlando, Cardoso, Silvana e o professor Flávio. A Comissão Permanente de Controle e Avaliação, atendendo às competências do Conselho Municipal de Saúde, conforme consta no artigo 3º do seu regimento, reuniu-se uma única vez na sede do Conselho, mas todos nós estávamos com um arquivo digital para analisar também, e ao final deste manifestar parecer sobre a referida prestação de contas. Esse relatório, né, do demonstrativo do mês de maio, a gente recebeu no dia 23 de julho desse ano, né? Então, os prazos também que a gestão está dando para a gente é um prazo muito curto, né? Sendo que são avaliações que a gente tem que fazer muitas das vezes minuciosas. Esses aqui são os itens que foram avaliados, né? Que são balancetes analíticos isolados, financeiros, demonstrativo de disponibilidade financeira, declaração de conferência, demonstrativo de fluxo de almoxarifado, demonstrativo de execução de receita orçamentária, demonstrativo de execução de despesa orçamentária, conta caixa, relação de empenhos emitidos, relações de pagamentos realizados, os extratos das contas, extrato da Caixa Econômica Federal e demonstrativo de repasse informado pelo Fundo Nacional de Saúde. O item 1. Balancetes analíticos. Foram verificados movimentos nas contas do grupo ativo, passivo, variações patrimoniais diminutivas e variações patrimoniais aumentativas, e destacou-se
as contas sintéticas e algumas analíticas para mais informações. Aqui a gente traz um resumo, tá, dos números de quanto tem nas contas do município, quanto foi aplicado. Diante dos dados do balancete patrimonial, observou-se obrigações muito altas na conta demais obrigações, que é essa, né, que está destacada, uma vez que essa soma compõe basicamente os recolhimentos de valores dos servidores a serem repassados. Isso se agrava ainda mais tendo em caixa recursos que poderiam ser utilizados para reduzir essas obrigações. Foi o que a gente questionou até da última vez que a gente esteve com os contadores, né? Esse valor que está aqui, que é 3 milhões e alguma coisa. E, segundo eles, esses recursos, né, eles têm destinação específica e não podem ser utilizados. Por exemplo, são para investimentos em unidade básica de saúde, para construir ou reformar. Aqui está mais uma relação dos dados, das contas. Diante do que apresenta as variações patrimoniais diminutivas e aumentativas, percebe-se que o Fundo Municipal tem tendência ao endividamento, uma vez que as variações patrimoniais aumentativas, as receitas, se mostram menores que as variações patrimoniais diminutivas, que no caso é as despesas. As despesas não estão tendo equilíbrio com as receitas, se gasta mais do que se arrecada, ou então tem de repasse. O item 2. Balancete financeiros. Os balancetes financeiros de despesas empenhadas e pagas representam de forma sintética os dispêndios que efetivamente foram empenhados e pagos no mês e até o mês. 3. Demonstrativo das disponibilidades financeiras, que é o que eu citei há pouco, né? O que tem lá disponível, que é R$3.093.300,17. Esse recurso, pelo que foi repassado, ele é para investimentos ou reformas. Declaração de conferência dos saldos bancários. Nesse item, no mês de abril, né, tinha 2 bloqueios. Nesse mês de maio, foi observado que tem um bloqueio ainda, né, que é o bloqueio de 615.780, que é referente a consignações do Banco do Brasil. Demonstrativo de fluxo do almoxarifado. Esse está sem movimentações, né? Inclusive, na última reunião que estivemos com os contadores, eles informaram que os responsáveis do almoxarifado não têm alimentado o sistema, né? Inclusive, uma parte da comissão esteve visitando o almoxarifado, fazendo diligência para fazer a observação sobre isso. Como eu não fui, eu não posso me manifestar a respeito dessa situação. Talvez, ao final, alguém possa se manifestar de como que foi. Demonstrativo da execução da receita orçamentária, o item 6. Demonstra que as receitas previstas na LOA de 2021 e a arrecadação no mês até o mês. Item 7. Demonstrativo da execução das despesas orçamentárias. Demonstra de forma analítica as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no mês e até o mês, e saldos de empenho ou resto a pagar. Item 8, demonstrativo da conta caixa, não tem movimentação. Relação de empenhos emitidos, demonstra de forma analítica e cronológica todos os empenhos emitidos, valores pagos no mês e valores a pagar dos credores. 10. Relação de pagamentos realizados orçamentária e extra-orçamentária, relaciona todos os pagamentos aos credores de forma cronológica, indicando o valor, a conta pagadora e o credor, totalizando mais de 700 pagamentos. Item 11, extrato das contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, apresenta todos os extratos das contas com as devidas movimentações,
bem como os extratos de aplicações em fundos de investimento das respectivas contas. Item 12, extrato da conta vinculada ao Fundo Municipal de Saúde na Caixa Econômica Federal. Não representa movimentação e apresenta saldo zerado. Fomos informados pelos contadores que essa conta é antiga e não tem movimentação. Item 13, demonstrativo de repasse informado pelo Fundo Nacional de Saúde. Relaciona todos os repasses no mês oriundo do governo federal, que perfaz um valor de R$ 6.578.973,55. Aí as considerações. Diante das informações disponibilizadas pela Secretaria Executiva do Fundo Municipal de Saúde, a comissão se debruçou sobre os dados da pasta e fez consulta ao portal da transparência do site da Prefeitura para auxiliar nas análises das contas e emissão do parecer. Muitas contas chamaram a atenção da comissão pela quantidade de recursos gastos com poucas informações qualitativas dos mesmos, já que quantitativamente se percebeu que a escrituração e documentos demonstrativos estão em conformidade. Se destacou, entre essas que chamou a atenção, por exemplo, a folha de pagamento de contratos temporários, um valor de R$ 402.668,03. Isso nos chama a atenção também por relação ao mês de abril, em comparação com o mês de maio. No mês de abril, esse custo foi de R$ 365.581,74. Nesse mês já a gente tem um saldo aí de diferença de quase 40 mil de pessoas contratadas temporárias, que a gente precisa saber onde que estão essas pessoas. Verificou-se também um bloqueio na conta do fundo de consignação do Banco do Brasil. Muitas informações estão disponíveis no portal da Transparência, conforme Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Era o que tinha para o instante, para relatar, e do parecer da comissão. Depois de informações analisadas, a Comissão Permanente de Controle e Avaliação recomenda ao Pleno desse Conselho Municipal de Saúde pela aprovação das contas do mês de maio de 2021 com ressalvas, porque não se teve tempo suficiente para a constatação documentais das despesas pagas e da não escrituração e da movimentação de demonstrativo de fluxo de almoxarifado. Parnaíba, 1º de setembro de 2021. Aqui está os componentes da comissão que depois irão assinar o parecer. Está em votação, presidente. Eu quero me inscrever para falar. No caso, gente, nós pedimos para o Wesley ler logo a outra ou a gente coloca isso em votação? Eu queria só tirar algumas dúvidas. Eu acho que seria mais pedagógico assim a gente tentar falar sobre essa e depois passar para a próxima. Ok. Posso falar? Pode, sim. Não seria o caso, a comissão não acha interessante colocar nesse parecer, né? A gente, porque assim, colocou, né? Não teve tempo suficiente para constatações documentais das despesas pagas e da não escrituração da movimentação do demonstrativo de fluxo de almoxarifado. Seria o caso a gente colocar aí nesse documento, né? Que no próximo parecer como é que fala? A prefeitura enviasse esses balancetes com uma antecedência X, né? A gente coloca aqui hoje, estipula isso e já deixa isso claro nesse documento. Eu creio que nesse documento aqui de análise ela não cabe, mas a sua proposta pode ser aprovada para ficar dentro da ata, né? Então, nós podemos encaminhar ao setor competente essa sua solicitação, que no caso não seria só sua, seria do conselho, né? Eu e acho não só muito da comissão. válido. Eu acho E outra coisa também,
que eu fiquei me perguntando, desculpa, Wesley, te cortar, é só essa questão do almoxarifado, porque até então eu tinha entendido que foi feito uma diligência, não é isso? Não é esse o nome? Isso. E aí eu queria saber também como é que ficou isso, essa questão da diligência. Esclarecimento, eu posso esclarecer. Aham. Presidente, eu posso falar? Pode sim, professor. Então, sou Flávio, do segmento usuário, Universidade Federal Delta do Parnaíba. A diligência inicial, a diligência mesmo ainda não foi feita. Foi feito o primeiro contato para marcar a diligência. Eu, os conselheiros Orlando e o conselheiro Cardoso, nos dirigimos ao almoxarifado, constatamos que há um sistema em operação lá próprio, mas que deve ser instalado um novo sistema de informática para poder esses dados do demonstrativo de fluxo do almoxarifado serem direcionados para esses relatórios. E nós devemos realizar, neste mês de setembro ou outubro, a diligência. É muito importante que, como lá tem os registros por um outro sistema, de repente, aproveitar um relatório desse sistema presente para anexar a partir dos próximos. E é exatamente por isso que nós pedimos aqui, que nós recomendamos ao Pleno do Conselho aprovar com ressalvas, né? Porque tem essa questão da deficiência do almoxarifado e também, quando foi colocado aqui que não teve tempo suficiente para a constatação documentais, foi aquilo que o Wesley explicou, que é a questão das pessoas contratadas, né? Então, nós temos que, futuramente, por exemplo, ver quantas pessoas são contratadas e onde essas pessoas estão, para, de fato, a gente, porventura, na próxima reunião, a gente pode até recomendar, por exemplo, uma aprovação do Conselho, sem uma ressalva. Mas, enquanto nós não temos essa constatação, é por isso que a recomendação da comissão está sendo essa, por essas duas falhas que nós constatamos, né? Aí, então, Silvana, se for possível, eu gostaria, então, da gente votar uma data, assim, que eu digo, por exemplo, 30 dias ou 45 dias, eu não sei quanto tempo a comissão acha pertinente, né? Mas a gente pensar... Já existe um tempo regulamentar, gente. Silvana, você lembra? Que já aconteceu isso antes? Tem um tempo regulamentar, já existe. O que eu conversei nós conversamos com o senhor Matéria, é que ele disse assim para nós, que eles ficam, porque todas as secretarias, eles têm que encaminhar as contas, né, para a contabilidade. Então, quando eles terminam isso, é que eles mandam para nós. Aí, assim, ele não definiu, por exemplo, prazos, né? Ele disse que faz o máximo para entregar para a gente. A questão é que ele depende de algumas secretarias, foi isso que ele colocou. Agora, eu acho que a questão que a Caim coloca, eu não sei se tem como a gente colocar prazo, mas poderíamos sim, e aí pedir esse prazo para a contabilidade. Mais uma outra situação que eu acho que é pertinente para poder fechar essas solicitações é justamente a gente pedir à Secretaria de Saúde a relação desses contratados e onde é que eles estão. Aí sim, eu acho que a comissão teria os documentos para chegar aqui e pedir aos conselheiros que aprovassem, né? Mas, por enquanto, nós só conseguimos essa questão da ressalva. Complementando a sua fala, Silvana, naquela última reunião que a gente teve com o senhor Arimateia e com a Rita, que são contadores da saúde, é porque eles fazem a consolidação, né, da saúde, de toda a conta da saúde, e vai para o contador geral, que recebe de todas as secretarias. Aí ele que autoriza a fazer as impressões, né, e a distribuir para quem vai analisar. Por exemplo, a gente até hoje não recebeu do mês de julho. Aí depois a gente vai ter que analisar as pressas sem ter recebido, né? Aí fica complicado também os prazos. Já deve... Por Pois isso que pegando aí... é muito válido essa fala da ACAI, porque
deixa registrado em ata e a gente envia um documento para a secretaria, porque eles também precisam dar um prazo melhor para a gente, já que quer que a gente aprove as contas. Isso. Pegando aí carona no que o Wesley falou, eu acho de extrema importância. Até porque, como a gente, como o conselho ele é de fiscalizar também, né? Todas essas questões, elas são muito importantes para a gente ter, inclusive, respaldo. Por exemplo, essa questão da lista dos funcionários, ela vai ajudar a gente nesse parecer aí, né? Mas e nos próximos? As outras coisas que vierem, que não ficarem muito claras nos balancetes e a gente precisar ir atrás de documentos para entender, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um tempo maior. Se, levando o que o Inácio trouxe, né? Se tem um tempo regimental, ok, a gente segue esse tempo. Se não tiver, eu acho assim, se a gente não tem aqui nada dizendo isso, a gente pensa hoje num tempo para a comissão, e aí a gente recebeu, sei lá, se recebeu, tipo, dia 2 de setembro. Ó, então a gente vai ter um prazo de 45 dias para analisar, né? Então, não sei, assim, eu estou trazendo para vocês, porque se eu estivesse na comissão, eu ficaria preocupada com isso, né? Com essas questões, até porque a gente tem trabalho, a gente tem casa, a gente tem filho para cuidar, Verdade. e a gente também tem que pensar nessas questões. Agora a gente viu uma forma, a Caim, de melhorar o nosso trabalho, justamente foi que solicitando que o Senhor Matéria encaminhe para nós, né? Porque aí facilitou. Hoje em dia, assim, a gente não precisa ir só na sede. Às vezes nós vamos para poder a gente conversar, para ver essas questões aqui, mas hoje nós podemos analisar, por exemplo, à noite, né? Dar uma olhada, porque a gente já está tendo acesso a isso. Antes a gente não tinha, né? Agora, o que você está colocando, exatamente a gente colocou na última reunião que nós tivemos com o senhor Maté, essa mesma preocupação. Só que, assim, eu não vi até agora, eu não sei se alguém viu na lei, essa questão do prazo da secretaria encaminhar para a gente. Eu não vi. Se alguém tem, Silvana, eu não sei. Silvana, Oi. eu tenho um prazo, se eu não estou enganado, que é 3 meses que eles têm para aprovar a conta. Por exemplo, a gente está analisando aqui o mês de maio, né? As contas da prefeitura estão sendo Isso, quase bloqueadas, porque são 3 meses. isso. Ó, e já está em junho, em É setembro. por isso que eu Tá no acelerei limite. hoje, gente. Tá no limite. Porque a gente já estava na final, viu? E Por como isso a que eu prefeitura. acho, assim, o Sari Maté falou para vocês, né? Porque a gente tem que pegar de todos os setores, blá, 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 não sei o que, não sei o que. Ok, beleza. Só que então, a gestão tem que ver, então, como é que isso poderia melhorar, facilitar o trabalho deles. Então, ter outros técnicos, né? Não sei. Mas a gente precisa hoje sair daqui com um prazo. Eu sugiro ao Pleno do Conselho, a gente hoje sai daqui com um prazo estabelecido, já que tem 3 meses aí, né? E a gente sai com esse prazo, pelo menos para a gente ter um respaldo, né, lá na frente. E aí E essas a Caio, questões são questões da gestão que a gestão tem que avaliar com a equipe dela. Mas a gente também tem que pensar na gente aqui nessa questão da gente conseguir analisar direito, né? eu vejo assim, eu acho que, como eu não tenho assim em mãos uma lei, né, que eu chegue lá e cobre, eu não tenho uma base assim legal, eu não tenho assim, no caso, para poder até sugerir. E eu acho assim, gente, houve essa demora porque nós tivemos o problema da questão do conselho, né? Então, nós ficamos protelando porque não tinha nenhum papel, não tinha nada, não tinha um computador. Então, assim, eles mandaram para a gente, assim, com antecedência. A questão é que nós ficamos com os balancetes porque sequer tinha como a gente, vamos dizer, hoje nós vamos terminar aqui, amanhã a Samara vai fazer no conselho, vamos dizer assim, aquele documento para levar para a prefeitura, dentro do próprio conselho. A gente não tinha isso.
mas eles entregaram a tempo. Mas Os eu 2/6. sugiro, Os Silvana, 2/7 foi entregue a tempo. A questão é que há nós tempo quanto tempo? sempre Aqui, ó, dissemos por o exemplo, ó, seguinte: 23 de julho. enquanto a secretaria não resolver, a gente não vai avaliar porque nós não temos um papel. Nós falamos isso e nós encaminhamos um documento para a secretaria. Entendeu? Pois é, a minha sugestão é a gente hoje ver um tempo, por exemplo, se for, eu só vou dar um exemplo, se for 45 dias, aí a gente manda para a secretaria, olha, o plano do conselho disse assim, assim, assado, que tem que ser em 45 dias. Se tiver qualquer lei, qualquer coisa, como eles sempre fazem, eles respondem em ofício nosso, pautando um monte de lei, e às vezes não tem nada a ver, a gente inclusive pode colocar isso, ó, se não tiver em conformidade com qualquer regulamentação, não, vocês podem responder esse ofício e a gente vai de novo discutir isso no pleno do conselho. A gente pode colocar como sugestão, né? Uma sugestão que o conselho está dando de 30 dias. Professor Flávio, você está aí com a mão levantada. Sim, verdade. Então, eu sou representante dos usuários, sou da Universidade Federal Delta do Parnaíba. Eu, quando eu observo o documento, eu acho estranho, porque, por exemplo, do mês de junho, está lá, de julho, né? Está lá de junho, desculpa. Está lá na página impressa que ele já estava pronto desde 21/7. Então, provavelmente, o do mês de maio já estava pronto no 21/6. Lá no nosso balancete que eles enviam para a gente, sabe? Tem impresso a data embaixo. Se está disponível, por que ele não envia imediatamente para a gente? Entendeu? Eu acho que ele não está enviando imediatamente assim que fica pronto. É verdade. Era isso, uma observação. Inclusive só para colocar aqui, que às vezes a Samara tem que pegar na secretaria, porque não tem alguém para ir deixar no conselho, né? Que eu acho que, assim, a secretaria tem que disponibilizar uma pessoa para ir deixar até o conselho. Mas, enfim, né, gente? Presidente, A posso gente pode contribuir dar aí uma com a sugestão. discussão? Oi? Posso contribuir com a discussão? Pode sim, pode falar. Então, pessoal, boa noite. É Júnior, representante dos usuários do Sindicato de Trabalhadores da Embrapa. Com relação à questão de prazo, eu não sei qual foi o conselheiro que falou aí, que tem 3 meses. Realmente, esse prazo existe para a prefeitura prestar conta com o tribunal. São 90 dias. Exatamente. Agora, para análise das comissões, exato. Agora, para análise das comissões, isso não tem. Não existe dentro do normativo do conselho isso. Eu acho que poderia ter uma resolução do conselho com relação a isso, certo? Mas discutir prazo nesse momento aqui, eu acho muito prematuro. Eu acho que a gente pode amadurecer essa coisa em outro momento. Era essa minha contribuição. Pois é. Pessoal, nós pedimos para o Wesley ler o outro relatório, a gente vai para votação logo esse? Volta logo. Se for, Não. vai para o outro, mas depois eu quero pelo menos votar essa questão que eu trouxe. Se for para a gente ir para o outro, beleza. Em regime de votação, quem é a favor do relatório com ressalva, coloque aí no chat, né? Diga sim. Quem é contra ou quem se abstém? Quem é a favor, gente, do relatório com ressalva, quem é contra e quem se abstém? São as 3 votações. Sim. Gostaria que a Caim ou a Samara visse as votações. Professor Flávio, sim. Leidiane, sim. Acaí, sim, com ressalvas. Carlos Barros, sim, com ressalvas. Orlando, sim. E não ressalvas. Gilberto, sim, com ressalvas. E você, Silvano?
E o Sim, com Wesley tem que ressalva, se né? manifestar também. Sim, com ressalvas. A maioria, como é que é aí? Falta só o Jaci, eu acho. Eu não vi aqui o Jaci se manifestando. Eu também não vi aqui manifestação do Júnior. Tô só dizendo os conselheiros que estão faltando, né? Se manifestar. Júnior, Júnior, E o Jaci também. Sara Jane é a dona. É a dona Lindal. É a dona Lindava, né? é. Davi, você vai votar sim, Davi, com ressalvas, ou se abstém, ou Também a Dona Jesus que está substituindo a Ana Neumann, saiu. isso, isso. A dona Jesus entrou, eu nem vi. Ela tá online. A representação do sindicato, dos trabalhadores da Embrapa, vota sim, aprovando o relatório. Sim. Davi, você vota sim com ressalva, ou vota contra, ou vota. Se abstém, Davi? Sim. Boa tarde. Como é que está a votação? Que como eu não acompanhei do começo. Aqui o nosso. Nós estamos votando o parecer da comissão, né, que está pedindo a Comissão Permanente de Controle e Avaliação, recomenda ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde pela aprovação das contas do mês de maio de 2021 com ressalva, porque não se teve tempo suficiente para a constatação de documentos das despesas pagas e da não escrituração da movimentação de demonstrativo de fluxo de almoxarifado. A questão da constatação de documentos são a questão dos contratos, que nós não temos os documentos, né? Onde está, quem são essas pessoas e onde elas estão. E a questão do almoxarifado é porque não está ainda constando nos balancetes os valores, né? Então, nós pedimos aprovação com ressalva. Pronto. Então eu voto pela aprovação com ressalva. Vamos lá. Tem quantos votos, Caim? A Dona Jesus votou, viu, Silvana? Ela disse que é sim, mas teve que sair. Isso. Jaci Luiz votou. Jaci Luiz. Eu acho que é isso, Silvano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O Só o Júnior Jaci 12. que não se manifestou E o ainda, mas é Júnior porque o 12. celular dele está dando problema. Então, foi aprovado por unanimidade, né, gente? O balancete do mês de maio. Então, agora eu vou No passar caso, para. o Jaci, né, se absteve, né, que deu problema no celular dele, deu uma abstenção, né? Pois é, mas nós temos 14, parece que é 14 conselheiros, acho que sim. Então, agora eu vou passar para o conselheiro Wesley novamente, para que ele faça a leitura do mês de junho. Para não ficar tão longo, né? Isso aqui é a apresentação novamente. Esse balancete do mês de junho foi recebido pela comissão, pelo conselho, no dia 5 de agosto. Então, tem menos de um mês, né, que a gente recebeu. Aí complica. Aí ele segue aquele mesmo procedimento do passado. Eu posso ler só as considerações finais? Porque é a mesma situação do outro. Só vai mudar alguns valores aqui, foram analisados e todos Se conferem. for a mesma situação, por mim, sim.
Mesma situação. Nada de novo, assim. Inclusive, Já se confirmou a abstenção dele, viu, gente? aí as considerações, diante das informações disponibilizadas pela Secretaria do Fundo Municipal de Saúde, a comissão se debruçou sobre os dados da pasta e fez consultas ao portal da transparência no site da Prefeitura de Parnaíba, para auxiliar nas análises das contas e emissão do parecer. Muitas contas, mais uma vez, chamaram a atenção, né? E, mais uma vez, a gente cita aqui a questão dos contratos temporários, que agora já aumentou mais um pouco. Agora é R$ 406.913 Colocou lá e como novidade, 63 né? Eles podem centavos. pedir alguma documentação. Aí é bom tentar E hoje. vamos Qual direto é a para o idade dela? Qual parecer. é? Novamente, a Comissão Permanente de Controle e Avaliação, ela do Pleno recomenda ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde pela aprovação das contas do mês de junho de 2021 com ressalvas porque não se teve tempo suficiente para a constatação dos documentos das despesas pagas e da não escrituração da movimentação do demonstrativo do fluxo do almoxarifado. Eu vou só explicar um pouquinho dessa questão do almoxarifado que a gente está citando aqui, né? É o seguinte, ele consta no balancete valores, né? Mas quando a gente vai lá nos anexos, não tem nada especificando assim como os outros. Por exemplo, nos anexos você consegue verificar uma conta paga, que lá vai ter também o extrato do banco e tem um empenho. Mas aqui no almoxarifado a gente não sabe as movimentações que são feitas. Por isso que a gente vai manter essa questão das ressalvas e enquanto não for resolvida a situação. O presidente está com a palavra. Seria o caso também da gente estipular um prazo para eles resolverem essa questão do almoxarifado? É uma pergunta que eu faço à comissão. Porque assim, né? Nós estamos cobrando, a comissão ela vai ter que ir novamente lá, né, para verificar. Enquanto eles não consertarem isso, vai ser sempre com ressalva, né? Agora a gente pode solicitar isso por escrito, né? Acho que a gente tem que fazer formalmente, porque até agora nós não encaminhamos, aí a gente pode fazer isso agora. O pleno pode aprovar para que a gente solicite, né? Para que eles coloquem isso aí. Assim como a sua proposta e a proposta de solicitar o nome das pessoas e onde é que estão lotadas, né? Aí seriam três coisas diferentes, né? Seriam duas propostas e um pedido, né? Pedido da lista, não é isso? Isso. E aí seriam duas propostas, uma para ver logo essa questão do almoxarifado, e aí eu acho que a gente também deveria sair daqui com um prazo, pensar um prazo, até para a gente poder cobrar, e o outro é o prazo para eles entregarem o balancete para a comissão, né? Pois é, então, vamos lá. Vamos primeiro na questão do balancete aqui, gente. Vamos primeiro porque vamos colocar em votação, né? Depois nós vamos para as três propostas. Vamos lá novamente. Quem é a favor do relatório da comissão com ressalva, gente? Quem é a favor? Quem se abstém e quem é contra? Vamos lá novamente. A Vamos gente lá, precisa colegas. que os Nós estamos, conselheiros se manifestem no chat, por gentileza. nós Eu sou a estamos em favor. processo de votação, gente. Posso tirar o compartilhamento de tela? Por mim, sim. Ok. Até agora, quem se manifestou? Professor Flávio, Davi
a Leidiane, eu, a Silvana, o Júnior, o Inácio, o Wesley, falando no microfone. Tá faltando. Carlos Barros, o Gilberto, o Jaci, a Dona Jesus, a Dona Lindalva e só. Silvana, você tá com o microfone desligado. Carlos Quantos Barros conselheiros? acabou de se manifestar. Aprovado. Então, temos Ele 11. aprovou. Temos 11 aprovando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com Wesley. Quem está faltando votar? O Jaci, a Dona Jesus. De qualquer forma, a maioria já votou, né? Isso. Já. E a Dona Lindalva. Dona Jesus, vote aí, Dona Jesus. Seu microfone está desligado, Dona Jesus. Oh, meu Deus. Microfone e câmera agora. É só o microfone. Dona Jesus, vote aí, Dona Jesus. Ela não está conseguindo. Dona Jesus votou no anterior, sim. Teve, né? Ayla, pega as tarefas. Então, gente, está faltando alguém aí? Eu acho que é o Jaci e a Dona Jesus agora, se eu não estou enganada. Mas é isso, foi mais do que a maioria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com Wesley. A Dona Jesus atrapalhou aqui. O Jaci, mas o celular do Jaci está dando problema. Mas aí já deu maioria, né? Já deu grande maioria. Já. Então, a gente aguarda. Mas ainda não tem quórum para votar, né? Ainda não tem quórum, não. Tem que ter pelo menos 11. Tá faltando Não tem 2. quórum? Não vai precisar, não. Espera aí, Ayla. Dona Jesus disse sim. Só tá faltando a Ana agora. Ana Elisa. Acaba de entrar. Oi. Vote aí, sim, aprovado ou não? Vote sim, contra ou se abstém. Do parecer da comissão. É sim. É sim, pois atingimos 11. Fechou, minha gente. Eu Pois tive que sair porque eu estava saindo do trabalho, gente. Desculpa aí, mas já cheguei. Eu declaro aprovado por unanimidade o balancete de junho da Comissão de Controle e Avaliação. Ok, ô Jesus, obrigado, porque eu estava preocupada. Muito com bem, ressalva, né? Com ressalva, né, gente? Com ressalva. Conselheiro, com ressalva. Com ressalva está gravado. Pois tá, gente. Então, aprovamos os balancetes de maio e junho. Agora nós vamos para as nossas 3 petições aqui, né? Vamos lá. Eu vou colocar logo em votação, né, para poder a gente... Pessoal, quem, por favor, eu acho que uma recomendação não seria mais viável, professor? Uma recomendação à contabilidade da prefeitura para que encaminhasse os balancetes o mais rápido possível para que a comissão avaliasse. Porque nós podemos fazer recomendações, né? Nós não podemos obrigar. Mas esse é da casa ou é da classe? Não, a gente pode solicitar, mais do que recomendar, solicitar. Eu prefiro solicitar aí também. Seria solicitar com agilidade ou... Solicitar com prazo. A doutora já está dizendo que se não tiver dentro da lei, conforme a CAI já especificou anteriormente. Vocês querem serviço? A doutora Leidiane disse que ela vai pedir para mandar amanhã. Pois pronto.
Aí a gente encaminha. Parabéns, Quer secretário. serviço, quer trabalhar, pois já tem serviço. Sim, me diga uma coisa. Aí a gente encaminha fazendo a solicitação que a secretaria, que a contabilidade encaminhe o mais rápido possível, né, para que a comissão faça a avaliação e encaminhe para o pleno, não é isso? Então, todos os conselheiros aprovam? Sim. Sim. Gente? A outra Tanto que proposta... tenha um tempo mínimo para a comissão ter condições de avaliar com calma, né? Com tranquilidade. Certo. Carlos Barros se absteve. O Gilberto votou sim. Nós vamos solicitar, né? Porque isso não impede. Pois é, o tempo que eu sugiro, Gilberto, é 45 dias, mas a comissão é que deve dizer, né? Comissão que sabe. Porque assim, não tem regimental e nem tem na lei que a gente define um tempo. Então, nós vamos solicitar o mais breve possível. Acho que é isso, né? Mas tem que dar esse breve, Não tem que falar como a gente breve colocar. é esse. Tu que é de direito sabe disso melhor que eu. Eu não posso fazer uma solicitação determinando o tempo se eu não tenho nada para me vamos dizer assim, argumentar, entendeu? Eu não tenho. Mas é isso. A única coisa que eu tenho é uma solicitação. Se não tem, e eles podem falar, eles podem dizer, então, o que está na lei, se tem. Se não tiver, a gente fala o que a gente precisa. É assim, quando está na lei é uma coisa, outra a gente colocar uma situação que a gente já sabe que não está. É assim, para ter uma resposta. Na verdade, a gente seguir a orientação do professor Flávio de fazer uma resolução. Se não tem na lei, a gente deveria fazer uma resolução, mas aí a gente dependeria de uma reunião para elaborar essa resolução e aprovar uma resolução, que ainda não existe. Pronto, então pode ser isso a minha sugestão. A gente pensar, então, numa resolução. Eu só acho Eu só acho que a gente tem que se respaldar o máximo possível. Como a própria Silvana sempre fala. Eu concordo plenamente com a Silvana quando ela fala em respaldo. E eu acho que a gente tem que se respaldar. Pois é, o doutor Carlos está dizendo, minha abstenção se justifica, tendo em vista que a contabilidade da saúde depende da disponibilidade de prazo da contabilidade geral. No caso, a gente poderia encaminhar para a contabilidade geral, entendeu? Como ele eu percebi que ele é um homem muito comprometido no dia que eu fui falar com ele, a gente poderia conversar com ele, aliás, encaminhar o documento para ele para que ele acelere, porque ele é o responsável geral, para poder encaminhar para a gente. Pode ser assim também. Silvana, eu sugiro que a comissão dialogue com a prefeitura para estabelecer qual é o prazo viável, realista, que é possível. Aí, estabelecido isso, se elabora uma resolução. Certo. A partir dessa discussão. Nós vamos aqui logo fechar isso. Eu, você e o Wesley, e se o colega Cardoso ou outro quiser ir, para a gente conversar lá com a contabilidade geral. Pode ser? Viu? Tá bom, pessoal? Então, nós nos comprometemos a conversar com os contabilistas responsáveis para poder a gente ver uma data e depois nós vamos discutir essa questão da resolução, tá bom? Então, olha só uma sugestão. Nós vamos ter a reunião ordinária nossa, né? E aí, a minha sugestão é vocês darem um feedback na reunião ordinária. Eu ia falar sobre a reunião daqui a pouquinho, rápido, só para encerrar isso aqui. Muito bom. Então, assim, a outra questão que eu queria colocar é a questão do almoxarifado. A gente também encaminha um documento para o almoxarifado sobre essa questão de não estar colocando como é que o Wesley falou, eu esqueci agora. Eu acho que, Silvana, eu acho que podemos aguardar o resultado da visita da comissão ao almoxarifado, que pode demorar um pouco, mas isso aí pode aguardar. O importante é que, em algum momento, a gente consiga que esse documento esteja lá adequado às normas, mas poderia esperar. A questão do pessoal, o que vocês acham? A gente pediu o nome do pessoal contratado e a alocação deles.
Vocês acham pertinente Eu agora? concordo. Necessário, porque é um gasto. Está tendo desde que o contrato tem que informar quantos são e onde estão lotados. É normal. Concordo. Assim, até, assim, independente até do conselho pedir, qualquer conselheiro poderia, né, solicitar isso. Então, gente, todo mundo aprova que a gente encaminhe esse documento? Sim. Ok? Sim. Wesley, a Caim. Eu concordo, mas aí eu estou pedindo novamente. Eu não sei o que você vai falar sobre a reunião ordinária, mas eu acho que na próxima reunião vocês darem um feedback sobre o que a gente conversou aqui hoje. Sim, a É a questão minha dos sugestão. informes. Os informes. Vamos lá, gente. Vocês são a favor que a gente encaminhe esse Eu sou a documento favor. solicitando E o o pessoal está se nome dos manifestando. Deixa eu contratados falar para. para poder a gente complementar essa questão aqui do balancete, né? O E saber Davi falou sim, o Inácio sim, a Ana Elisa sim, eu falei sim. Silvana. Sim. A segurança ela não paga, demanda. O Gilberto vota sim também, e o Gilberto está falando assim: seria interessante solicitar bimestralmente ou trimestralmente a lista de contratados e locais de lotação para o Conselho sempre estar atualizado sobre? Pode ser uma proposta, né? De 2 em 2 meses, né? A gente solicitar isso dentro do ofício. Se todos Eu concordo. concordarem. Agora nós temos o computador, minha gente. A gente pode solicitar. Tá Isso é um compromisso que o município deve ter em respeito aos seus munícipes, é de ir lá no portal da transparência já ter essa informação, sem precisar solicitar. No caso, Pena que não tem, poderia né? ser trimestralmente, né? Trimestralmente, acho que trimestralmente. Todo mundo Eu disse fico até, eu fico até me questionando por que que a gente não encontra determinadas coisas no site da prefeitura, tipo os relatórios, né? Eu também tenho esse mesmo questionamento, porque às vezes lá no portal da transparência não tá tão fácil assim, né? E a gente tendo em mãos os relatórios, inclusive isso ficando disponível para todo mundo, é muito melhor. Vamos ver a votação aí, Caim. Todos estão votando. Quem sabe se tem, quem é contra. Eu acho que isso tem que ser pauta. Carlos Barros está dizendo que é mais sensato solicitar acesso aos contratos, já que os contratos definem prazos. Bom. Mas aí a gente tem que saber onde é que estão essas pessoas, né? Porque, Sim. Né, eu acho que... Davi sim, Inácio sim, Anelisa sim, Gilberto sim, Silvana sim, Flávio sim, Carlos Barros quando não nós se pedimos manifestou. a prefeitura vai encaminhar para a gente o nome, onde é que estão lotados, porque eu acho que não é nada demais, não. Eu concordo com o Gilberto, acho que bimestralmente seria excelente. A Dona Jesus sim também. Acho que já foi aprovado. Wesley sim, eu sim. Então foi a maioria, né, gente? Para a gente encaminhar o documento à Secretaria de Saúde, solicitando o nome dos contratados, né? Contratados e mais o quê, hein, Wesley? Comissionado não, né? Só contratados, né? Que está falando na lista. Só os contratados e onde eles estão lotados. Muito bem, foi aprovado por unanimidade. Eu não vi nenhuma abstenção nesse, e nem contra. Bom, tiveram alguns conselheiros que não se manifestaram. Não sei se seria abstenção, não sabe se votou contra ou se absteve, né? Gente, eu queria só fazer uma colocação aqui para vocês. Na terça-feira é feriado, não é isso? 7 de setembro. Então, não tem como ter reunião ordinária, que seria a nossa reunião ordinária. O doutor Carlos, ele pediu uma pauta para falar do relatório quadrimestral de gestão de 2020, relatório anual de gestão 2020 e programação anual de saúde 2021. O conselheiro Cardoso
nos pediu uma pauta também para tratar da questão do regimento interno, sabendo que essas duas pautas elas têm que ter uma reunião exclusiva, cada um. Nós não podemos colocar essas duas pautas em uma reunião. Então, assim, como nós não temos a nossa reunião, porque vai ser no dia 7 de setembro, feriado, muitos conselheiros vão viajar, então a nossa próxima reunião tem que ser extraordinária. Então, eu gostaria de saber, nós vamos colocar a questão do regimento ou a pauta do doutor Carlos? O que vocês acham? Que seria Mas você diz assim, a primeira, né? A primeira e a extraordinária na outra terça, né? Silvana, é só adiar a reunião ordinária. Vai ter que ter a reunião ordinária do mês. Tem que haver a primeira. Mas eu estou dizendo assim, que na terça-feira, por ser feriado, nós não vamos ter essa reunião, vamos ter uma reunião na próxima terça. A pergunta que eu estou fazendo... A ordinária. É se... A ordinária vai ser adiada para outra terça, certo? Ah, isso. Tá ok. Entendi. Qual a pauta que nós poderíamos colocar primeiro? Se é sobre o regimento ou sobre o relatório quadrimestral de gestão 2020, relatório anual de gestão 2020 ou a programação anual de 2021. Afinal de contas... Posso dar uma sugestão? Nós já estamos aí em setembro. Eu acho que o relatório anual de gestão 2021 a gente tem que ver, né, pessoal? Olha só, na semana que vem, além do dia 7 ser feriado, dia 8 também é feriado. Aí, dia 9, 10 e 11, nós vamos ter as pré-conferências, certo? Aí, eu sugiro para você... Aí, na terça, a gente também tem pré-conferência. Então, nós temos que colocar numa data que não tenha. Isso, aí a minha sugestão seria na segunda, dia 13. Eu, a Caí, né, sugiro, a gente pode pensar em fazer no dia 13 uma extraordinária, e aí a gente pode escolher uma outra, ou numa quarta ou numa sexta, né? Para não bater com as pré-conferências. Agora sim, eu acho que a comissão, os representantes aí da comissão que ficou responsável, né, por apresentar a sugestão de regimento, eu acho que eles deveriam se manifestar. Porque, assim, querendo ou não, já era uma coisa combinada, né? Um prazo estabelecido e tal. Então, eu não sei como é que está para a comissão. A comissão, ela solicitou a reunião. Então, assim, nós temos duas pautas importantes que eu estou falando, que tanto a do doutor Carlos, porque o plano anual, a programação anual de saúde 2021, ela tem que ser vista por nós. E nós já estamos em setembro. Isso. Então, a pergunta que eu estou fazendo, nós vamos colocar na próxima nossa reunião essa pauta ou coloca do regimento? Porque as duas partes pediram. Então, é isso que eu estou perguntando a vocês. Eu sugiro a primeira pauta ser de Carlos Barros, na verdade, da prefeitura, né, a questão desses documentos. O regimento, eu acredito que possa ficar para uma data posterior, próxima. Então, o que os conselheiros acham, os demais conselheiros? Porque aí nós temos que comunicar o doutor Carlos, né? E ele já está aqui, mas nós podemos só informar para ele preparar o que ele quiser, né? Para outra segunda-feira, né? No dia 13. Tá bom, pessoal? Pode ser? Então, Um abraço. Eu concordo. Então, a próxima pauta será relatório quadrimestral de gestão de 2020. Também estou de acordo para segunda-feira, dia 13. Isso, relatório anual de gestão 2020, programação anual de saúde 2021, para o dia 13 de setembro, às 17 horas, tá bom? Então, vamos agora encerrar nossa reunião, agradecendo a Deus por mais esse momento. Dona Jesus, você quer falar, Dona Jesus? Não é só para concordar com vocês, na próxima reunião, viu? Quem mais acompanha? Ok. Então, nós vamos comunicar à Secretaria Municipal de Saúde da pauta do doutor Carlos, né, para que na próxima segunda
ele esteja conosco para fazer a apresentação como técnico da Secretaria de Saúde e como conselheiro municipal de saúde. Então, gente, eu gostaria aqui de agradecer a cada conselheiro e conselheira, porque a gente tinha se programado para fazer a reunião na sexta, mas eu fiquei assim, pensando que esses relatórios poderiam estar nos últimos dias. Eu conversei com a comissão prontamente disse, pode marcar para quarta, e aqui estamos, e deu tudo certo. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, que Deus abençoe cada um, dê uma noite maravilhosa. Amém. Professor Flávio, que amanhã a conferência seja esplêndida, tá bom, gente? Um abraço, boa noite, fique com Deus e que a família de cada um de vocês sejam protegidos pelo nosso Deus. Boa noite, Tchau, pessoal. boa noite. Amém, boa noite.